Cristo, o grande conforto proclamado. Parte 03, dia 12 de maio de 2025. Vá e, quando encontrar algum bem, esforce-se para perpetuá-lo, comunicando-o aos outros. Quando seu pé estiver na rocha, mostre aos outros como colocar os pés lá. Quando estiveres contente, conta aos outros como te alegrastes, e o mesmo cordial que te animou pode animá-los da mesma forma. Conforte, console meu povo. Agora, por que não aproveitamos isso um pouco mais? Acredito que um dos motivos é que a maioria de nós é orgulhosa demais para seguir os passos de nosso mestre. Gostaríamos de não dizer com ele: não vim para ser ministrado, mas para ministrar. Consolai, consolai meu povo. É uma demonstração sublime, mas nunca destinada à escassa simpatia da moda. Para uma senhora que pode andar em sua carruagem e enviar seu cartão quando liga para perguntar por um amigo quem está doente. Mas se eu enfatizasse o dever e dissesse a ela que meu povo inclui os mais pobres do rebanho de Deus, os mais fracos e os mais mesquinhos, ela me consideraria um homem rude e vulgar, não familiarizado com a etiqueta da sociedade refinada. Conforte os pobres. Por que ela deveria? As classes baixas esperam demais das classes altas. Sempre que você ouvir falar de um filho de Deus, vá e descubra-o, pois este comando, consolai, consolai meu povo, nunca deve ser deixado de lado por nosso orgulho. Ora, vocês vão às suas igrejas e capelas, às vezes, e sentam-se em seus bancos, sem sequer pensar em falar com seus vizinhos. Alguns homens vão a uma capela por 7 anos e mal sabem o nome do próximo titular. Isso está certo? Muitos também se sentarão à mesa do Senhor e não falarão uns com os outros. Mas essa não é uma moda de comunhão como eu a entendo. Também não é a moda do Evangelho. Quando eu era apenas um jovem, quase o menor menino que já se uniu a uma igreja, lembro-me de pensar que todos acreditavam no que ele dizia. E quando ouvi o ministro dizer, irmão, pensei que deveria ser seu irmão, pois fui admitido em a igreja. Certa vez, sentei-me ao lado de um cavaleiro em um branco e recebemos o pão e o vinho juntos. Ele me chamou de irmão. E como pensei que ele queria dizer isso, depois agi de acordo. Eu não tinha nenhum amigo na cidade de Cambridge, onde eu estava, e um dia, ao sair, vi esse mesmo cavaleiro e disse a mim mesmo: bem, ele me chamou de irmão, sei que ele está muito melhor do que eu, mas não me importo com isso. Eu irei e falarei com ele. Então eu fui e disse: como vai, irmão? Não tive o prazer de conhecê-lo. Foi sua resposta. Eu disse: sentei-me ao seu lado na mesa do Senhor no último sábado. Senhor, você me chamou de irmão quando passou o cálice para mim. E eu tinha certeza de que estava falando sério. Pronto, disse ele. Vale a pena ver quem acredita um pouco com sinceridade nestes tempos. Venha comigo. E nós temos sido os amigos íntimos mais próximos e queridos desde então, só porque ele viu que eu acreditei em sua palavra, que ele quis dizer o que disse. Mas, hoje em dia, a profissão tornou-se um fingimento e uma farsa. As pessoas sentam-se juntas na igreja como se fossem irmãos. O ministro os chama de irmãos, mas ele não fala com vocês, ou os reconhece como tal.
seu povo e seus irmãos, sem dúvida, mas é de tal maneira sentido misterioso, que você terá que ler algum teólogo alemão para compreendê-lo. Essa pessoa é seu irmão muito querido ou sua irmã muito querida? Mas se você estiver em perigo, vá até eles e veja se eles irão ajudá-lo. Eu não acredito em uma religião como essa. 2. Em segundo lugar, quais são as razões para este comando? Porque Deus diz: consolai, consolai meu povo. A primeira razão é porque Deus ama ver seu povo feliz. O católico romano supõe que Deus se agrada de um homem se ele se chicoteia, anda descalço por muitos quilômetros e atormenta seu corpo. Tenho certeza de que, se visse alguém fazer isso, diria: pobre alma, dê a ele um par de sapatos, tire o chicote dele. Não suporto vê-lo assim. E como acredito que Deus é infinitamente mais benevolente do que eu, não posso supor que ele teria prazer em ver sangue escorrer pelas costas de um homem ou bolhas surgindo em seus pés. Se um homem deseja agradar a Deus, e melhor que ele se torne o mais feliz possível, quando estou à beira-mar e a maré está subindo, vejo o que aparece ser uma pequena franja, parecendo quase uma névoa, e pergunto a um pescador o que é. Ele me diz que não há neblina ali, e o que vejo são todos camarões dançando em êxtase, lançando-se em convulsões e contorções de prazer. Penso comigo mesmo: será que Deus faz essas criaturas felizes e me fez miserável? Ser infeliz pode ser uma coisa religiosa. Não. A verdadeira religião está em harmonia com o mundo inteiro. Está em harmonia com o sol, a lua e as estrelas. E o sol brilha e as estrelas cintilam. Está em harmonia com todo o mundo. E o mundo tem flores e colinas saltitantes e pássaros cantando. Tem alegrias nele. Então acredito que a religião foi feita para trazer alegrias e considero uma coisa irreligiosa ir lamentando-se miseravelmente pela criação de Deus. Você não pode evitar às vezes, assim como os pecados o alcançarão, mas a felicidade é uma virtude. Siga o seu caminho, mais uma vez. Consolai, consolai meu povo, porque cristãos desconfortáveis muitas vezes desonram a religião. Olhe para o meu amigo que veio aqui esta noite com um semblante tão triste. Ontem ele tinha uma nova criada em sua casa, e quando ela desceu para a cozinha, ela disse à sua companheira: não é nosso mestre um homem piedoso? Sim, certamente. Eu pensei assim, porque ele parece tão miserável. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado e glorificado, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.